Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Hoje a live SMC, ela está recebendo aqui convidados para uma entrevista para lá de especial. Nós temos trazido para vocês informações sobre de que forma a pandemia tem impactado globalmente. Já trouxemos aqui informações para vocês de Paris, informações da Espanha, informações da Inglaterra e da Itália. E hoje nós estamos aqui com uma central muito importante. Chama-se UAW, que é o sindicato do setor automotivo americano. Eles representam os trabalhadores das montadoras e também do setor aeroespacial. A matriz deles fica em Detroit, no Michigan, porque é lá que nasceu a indústria automobilística, né? Exatamente lá. Mas eles têm também uma sede política em Washington. E quem nos dá a honra de comparecer aqui na nossa live SMC hoje são esses convidados muito especiais. Devo começar aqui, pelo Rafael Guerra. Ele é o representante da UAW aqui no Brasil. Então, ele está sempre aqui no Paraná, ele está sempre em todos os estados onde nós temos montadoras. E nós temos aqui o Ray Curry, esse é o nome dele, e ele é um secretário tesoureiro, porque ele acumula essas duas funções na UAW, que é como secretário-geral e tesoureiro. E nós temos aqui a presença do nosso presidente, Sérgio Busca, que nos honra muito, porque não dá para receber assim, convidados dessa estatura aqui sozinha, né? Temos que ter aqui uma grande liderança que possa nos acompanhar, né? Nos representar aqui. Então, Sérgio, que bom que você está aqui também, seja bem-vindo conosco aqui mais uma vez, nesse espaço que, na verdade, é seu, né? Então, eu vou liberar agora para vocês cumprimentarem as pessoas, né? Rafael nos ajuda, o Rafael também vai nos ajudar aqui com a tradução. Eu acho que posso passar a palavra para o Sérgio, que faz uma abertura agora, e daí vocês fazem as introduções de vocês, os cumprimentos ao público, e na sequência a gente começa com as perguntas. Pode ser. Obrigado, Gilson. Obrigado. Eu vou agradecer em primeira mão o Rafael, o Rei, por ter aceitado participar dessa live aqui dos metalúrgicos da Grande Curitiba. É uma relação que nós temos com a AW já há algum tempo, importante em diversas mobilizações a nível mundial, principalmente pelo fato agora de atravessarmos essa pandemia a nível global, que certamente todos os trabalhadores de todos os setores estão sofrendo com o desemprego e com as sequelas da economia. É uma satisfação poder recebê-los nessa live e senti muito em não poder dar um grande abraço aqui em nome dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Mas fica aqui nosso abraço virtual a vocês dois. Obrigado. So, Ray, Sergio, Gilles introduced the UAW, and then she introduced you and I, who we are on the UAW. That I'm representing UAW in Brazil, and you are the Secretary Treasurer of the UAW. The UAW has its headquarters in Detroit, and then also a political office in DC. And then Sergio Busca, thank again you and I for being in this video call. That is very important, that we have a very strong and old relationship with the UAW, the Curitiba Metal Workers Union. And we through and unfortunately also all the workers are going through this, and he would like to give you and I a big hug. Unfortunately, he can't. Ok. Thank you. Rafael, por favor, a sua saudação ao público. Ok. Bom, meu nome é Rafael Guerra. Eu represento o AW aqui no Brasil e também no México. E eu já trabalho para o AW desde 2011. E eu sou responsável pelas relações deles com todos os sindicatos e políticos aqui no Brasil, né? Vou passar para o Ray, tá? Ray, they would like you to do some your introduction, present who you are, what you do. Okay. Greetings to all my friends in the SMC in Curitiba, and to President Sergio Busca, and your 100-year anniversary also. We celebrate with you also jointly for this event too. I am Ray Curry, the Secretary Treasurer for UAW, representing 1.5 million
active and retired members for the UAW. I come out of the trucking industry from Daimler Trucks in the south of the U.S. in North Carolina, and was elected in 2018 as the Secretary Treasurer here for the UAW International and based here in Detroit. Então, saudações da UAW, né? Saudações ao presidente Sérgio Butka, saudações aos trabalhadores e trabalhadoras de Curitiba, ao SMC, né? Ele relembrou que a UAW esteve junto com vocês aí, mandou uma carta nos 100 anos, no centenário do sindicato, em janeiro, né? Então ele falou, meu nome é Ray Curry, eu sou o secretário tesoureiro da UAW, nós representamos mais de 1 milhão de trabalhadores ativos e aposentados, do setor principalmente metalúrgico, e eu venho da fábrica de caminhões da Daimler, na Carolina do Norte, né? E estou como secretário tesoureiro da UAW desde 2018. Ok. Edilson, se você quer passar a bola para mim, a gente quer agradecer novamente o Rei. E nesse momento que vive os trabalhadores brasileiros, principalmente do setor automotivo aqui no Brasil, em relação à pandemia, ao Covid, eles passaram por isso tudo antes que nós aqui no Brasil. E a gente tem visto uma série de erros, de desencontros, de divisão de tendências, de posições na sociedade brasileira em relação de qual é o melhor caminho hoje para defender a saúde, defender o emprego, defender a economia. No ponto de vista dele, Rafael, do Rei, quais que foram os acertos, quais que foram os erros que os representantes políticos nos Estados Unidos, principalmente os prefeitos, né, de cada uma das grandes cidades americanas, fizeram no combate ao Covid-19? Okay. So Ray, Sergio Butka also thanked you again for being here today on this call. So Sergio was saying that U.S. has been through this the pandemic or in the quarantine and doing more stuff like 2 weeks ahead of Brazil. So Brazil is 2 or 3 weeks behind U.S. on all the measures that you guys, governments and industry are taking. And Sergio would like could be your personal opinion on what was the good things that elected officials did, like mayors or governors did, and what are the bad things that you could give like as examples for us? Like could you point for us something like some items that you say, okay, this was good, this happened a lot, or this was not good, this was bad for the pandemic and for also the workers? A lot has happened during this whole pandemic time, but a lot of elected leaders have made decisions for the stay-at-home, and what we've seen is the stay-at-home is the best option for all. There's no possibility of transmission. There's no accidental transmission. It's the safest place for all workers to be at home with them and their families. They don't put things in danger, except for the essential workers, which must go for the hospitals, which must go for the emergency and the fire and the other protections for the folks. But if there was anything to be learned, I think for the workers is the best is to stay at home. If the infrastructure is not in place to be able to properly social distance inside of the workplace, it doesn't allow for things to be proper. That causes a lot of problems, and there is the chance for someone to contract the virus. And when they contract this virus appears to be very aggressive, and this, it passes very rapidly the number of people. We saw that here in Michigan, especially now with Michigan has had over 5,000 deaths just in the state. And so it's been a huge impact to see this. These have been everyone from small children to senior citizens and older adults.
So that's the challenge. But the biggest piece has been to be able to stay at home. If there's a way to shut down the industry, it's the best thing possible. Então, que o Ray está falando que a melhor maneira de conseguir de evitar a transmissão, na verdade, seria ficando em casa, seria a melhor opção, é o melhor jeito de distanciamento social, que é o trabalhador ficar em casa com a sua família, né? Que é a única forma que a gente consegue. E ele falou que alguns estados, por exemplo, Michigan, que é onde é a sede da OAW, onde ele está agora, foi um estado onde a governadora ela pediu para as pessoas ficarem o máximo possível em casa, e mesmo assim o estado teve um recorde de 5.000 mortes lá, tá? O balanço agora é de 5.000 mortes. Então que esse seria a melhor solução mesmo, seria ficando em casa e não indo para o seu local de trabalho, né? Não indo para as fábricas, porque uma vez que o trabalhador pega o vírus, ele se espalha rapidamente e ele pode ser muito agressivo em quem pega. Tá. Ok, Gilson, eu queria complementar a minha pergunta. Tá. A gente tem visto que globalmente, e principalmente na Europa e também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nós tivemos aí posições antagônicas dos prefeitos das grandes cidades e até de governadores de estados, e que fizeram com que a curva da pandemia aumentasse e os óbitos também, né? Prejudicando, logicamente, no primeiro momento e também o fim da pandemia, porque você prorroga, né, quando você consegue subir muito rápida essa curva, você prorroga a solução dos problemas. Quais que foram as iniciativas que o C4AW tomou em relação às negociações com as empresas para preservar a vida dos trabalhadores? Okay. So Sergio Butka also would like to complement the question. He said that globally we have seen different positions on mayors and governors or other elected officials on the pandemic, and he would like to know how the UAW negotiated with the companies to keep workers' lives safe. In most of the locations, we never agreed with the companies that we wanted the workers to go back to the facilities. But also saying that, we knew that there were infrastructure requirements, federal requirements, and otherwise for the workers that have to be in the plants. Some of our plants were considered essential workers with the federal government and required them. Most of those were in the construction and the agricultural implement sectors. They never closed during this time. Of course, also our members that we represent that are nurses, some that are in legal professions and others that continue to work during this time. But in each one of these cases, we met with the employers to have discussions about proper social distancing, providing the proper PPE equipment that would be available, providing proper regulatory checks. So in all of those situations, we wound up with cases where the workers could actually be validated through a self-assessment by answering a number of questions of how they felt on a particular day coming into the facility. Their temperatures were taken. They were provided gloves. They were provided masks, sometimes even face shields based on the facility to make sure that everyone was safe. A lot of the areas in the entry were also marked off for proper social distancing, so that as workers entered these facilities, they were properly social distanced from each other. And inside of the work facilities, a number of different things were set up as far as dividers. Some places had curtain lines on assemblies where you could separate a line and have people functioning on another side of this line. And then some areas were just spaced out, and production actually slowed down from a traditional run, where we could properly space people that were on the lines working. We made sure that they had gloves, each day, new gloves, new face masks, new face shields, and make sure people were properly accommodated. But it was a whole piece of making sure everyone's safe. So at the end of the day, they can go home
safely back to their families and be able to start a new day. Now, there were situations where sometimes where these things have also triggered where someone may have gone to dinner, gone to a restaurant or something and potentially have come in contact. And when they did, we made sure to do proper contact tracing as to how many people are in the affected area. They took the plants down in those affected areas and did deep cleanings to make sure everyone was properly safe when the plant returned back to normal operation. Okay. Então, o Ray falou que na maioria dos casos o AW não concordou que as empresas voltassem às atividades, mas não havendo, né, em último caso, quando foi a última hora de voltar mesmo, quando teve que voltar às operações, então a AW sentou com empresa por empresa e discutiu o distanciamento social, a utilização de EPI, o teste em massa, teste de Covid para todo mundo, a aferição de temperatura, né, várias vezes ao dia, trocar os EPIs também várias vezes ao dia, não ficar só com o mesmo EPI na hora que chega de manhã, e o trabalhador responder um questionário quando ele chega na fábrica para saber se ele vai poder ou não continuar trabalhando. Então, por exemplo, se ele teve contato com alguém infectado ou se alguém da família dele teve o Covid e tudo mais, né? Nos casos, por exemplo, o AW também representa enfermeiros, né? Então, nos casos dos enfermeiros, a gente foi mais além ainda, procurou deixar que eles estivessem bem protegidos, né? E em alguns trabalhos, primeiro correr atrás de EPI e ter certeza de que eles não iam se contaminar, né? Tudo isso para quê? Para quando o trabalhador voltasse para casa dele, ele estivesse seguro, né? Ele voltasse seguro para casa e para não contaminar sua família, né? E vice-versa, né? E também houveram casos em que os trabalhadores, por exemplo, em alguns lugares onde os restaurantes não fecharam ou tiveram que ir em alguma loja fazer compras, alguma coisa assim. Então também a gente deu um jeito de monitorar esses trabalhadores que estavam não só fazendo o trajeto da casa para o trabalho e do trabalho para casa, mas também vendo o que eles estavam fazendo para não ter risco de contaminar. Ok. Então, eu tenho uma questão para fazer agora aqui para o Ray, tá? Por favor, Rafael. Em relação à economia global, nós sabemos de que forma a pandemia afetou a todas as economias. E em todos os países que nós temos acompanhado, o governo deu algum tipo de subsídio, tanto para a empresa como para os trabalhadores. Aqui no Brasil nós chamamos de auxílio emergencial. Então eu quero saber se o governo americano ele deu esse auxílio emergencial para a empresa, para trabalhadores, se isso passa pelo Congresso americano também, enfim, se também houve lá uma ajuda econômica para empresas e trabalhadores, por mais. Okay. So Ray, due to there's a global global crisis in the economy right now, as you know, and some federal governments or local governments, they gave subsidies to workers, funds and aids. So her question for you is, did the American government or the Congress, did they approve any help, any financial help to workers during this pandemic period? Yes. So during this, there are a number of different programs. One's called the CARES Act, and there's a number of different bills that have been out there, but the CARES Act was the primary one that helped out with workers. During this time when workers were impacted and being laid off from their facilities and not working if the plant wasn't considered as an essential workforce that continued, based on the state, you had state unemployment that was being available to each individual. And then as part of this CARES Act, there was an additional unemployment subsidy of $600 that was added to the weekly amount. So example, each state has a different amount. Those amounts could vary from $200 to $600 on what their weekly amount, but then they had additional $600 that was placed on it. So a state like Philadelphia that may have $560 as a weekly subsidy for unemployment also had an additional $600 federal subsidy added, so they would get $1,160 US a week
a state like Michigan, where the weekly subsidy for unemployment was $363 per week, picked up the extra $600, and they would now have $963 per week. Ok. Sim, então teve várias emendas, né, aprovadas pelo Congresso, mas a principal dela chama CARES Act, né, C-U-R-E, que seria o projeto da cura que eles falam, mas na verdade é para ajudar mesmo os trabalhadores, que é uma ajuda de $600 semanais para cada trabalhador, e além disso, cada estado americano tem um outro valor também que varia de $200 a $600 para ajudar o trabalhador. Então ele deu exemplo, por exemplo, no estado da Pensilvânia, né, que a capital é Filadélfia, os trabalhadores recebem $600 do governo americano, mais $560 do estado. Então, no total, o trabalhador recebe $1.160, né? No estado do Michigan, que é onde está a UAW, né, na cidade de Detroit, por exemplo, o trabalhador que está desempregado e precisa de ajuda, ele recebe $363 do governo estadual, mais $600 do governo federal. Então, $963 por semana, tá? É um valor bem razoável aí para uma família de classe média. Tá? Aqui no Brasil é igualzinho, viu? Mas o mesmo valor aqui nós estamos parecidos. Ai, que delícia! Que sonho! Não, e um comentário também aqui, Sérgio, se você me permite, porque assim, embora quando eu perguntei, mas você conduziu muito bem, Rafael, porque nós temos duas situações aqui no Brasil. As pessoas com carteira assinada, né, sob o regime de CLT aqui no Brasil, teve a MP 936, né, que é a redução de jornada, suspensão de contrato. E o auxílio emergencial são para os informais. Mas pela sua resposta, eu percebi que, no caso, aí, o guarda-chuva ele pega todos os trabalhadores, tanto quem está na formalidade como quem está desempregado. É com você, Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta para o Rei, também para o Rafael, que poder nos ajudar. Qual é que é o nível de desemprego que o setor teve pós-pandemia? Tá, ok. No setor metalúrgico, você fala? Isso, no setor Sérgio? metalúrgico. Setor autometalúrgico, abrangendo todo o setor de montadoras e autopeças. Okay. So Ray, they are being ironic first because the aid that the government's giving here in Brazil for unemployed workers is like $200 per month. It's really low. Oh wow. It's really low. So Buchka has a question for you. He would like to know what's the level of unemployment, what's the average of unemployment among metal workers unions, like workers in the auto assemblies and auto parts, and at this point, minimal. Most of the plants now have returned to their facilities and are up and running. There were some shortages, especially as the COVID crisis hit into Mexico, especially for wire and harnesses and frames and axles components that were coming in. But most facilities are up and running, and we have minimal layoffs in auto, agricultural implement and construction. They're up fully running, and so we now have minimal layoffs. At one point, all of the auto sector, short of the parts components, where they sell the parts from the parts warehouses, they were the only one for about a 3-month period that was running. And so you had a huge impact then. But at this point, all of the assembly plants are running now for auto, for truck, and for agricultural implement and construction. Okay. Bom, surpreendentemente ele está falando que que o desemprego no setor metalúrgico é mínimo lá, que as fábricas estão operando quase em sua totalidade e teve muito pouco desemprego no setor metalúrgico, né? Ele disse assim, que teve alguns poucos desempregos também no setor de auto parts, né? De autopeças, e também algumas coisas que vinham do México, por exemplo, eixos, os cabos, né? Cabos elétricos e tal. Mas ele falou que tudo, tanto no setor automobilístico,
de autopeças e também não teve tanto desemprego assim, não. Teve algum setor que teve mais desemprego que o outro? Tirando aqui o setor de metalúrgico e montadoras? Ray, besides the metal worker sector, which other sector you would point that has like had more unemployment during or after the pandemic? Separate from the metal sector would be the service sector. The service employees union is probably had more of a huge impact, because those are the sectors where people have to have interaction and they provide services. In a lot of areas, buildings are closed, hotels are closed, the casinos are closed. So a lot of those sectors still impact the number of members, across the country right now. They have not been able to see real sustainability, because those areas all across the U.S., a lot of those facilities are still closed. A lot of major cities, office buildings have not returned, so employees are still working remotely, and they have still a lot of layoffs. The unemployment and the subsidy piece that I mentioned previously, with the extra $600 per week that people are receiving, it actually ends this month, July 31st. So there is concern as to what type of financial impact this will be for people who still have not returned back to normal work and normal operations. Ok. Então, ele falou que, assim, o setor mais prejudicado, com certeza, foi o setor de serviços, né? Teve um impacto muito grande, principalmente escritórios, hotéis e cassinos, no país inteiro. Existem ainda hotéis que ainda não voltaram a funcionar, cassinos também ainda não voltaram, porque são locais que geram, né, aglomeração. E são pessoas que estão recebendo esses $600 semanais do governo. E uma preocupação muito grande, ele falou que vale a pena frisar, é que agora, dia 31 de julho, é a última parcela desses $600 que o governo está dando. Então, eles não sabem ainda o que vai acontecer depois do dia 31 de julho. Se essas pessoas que dependem, aí, porque muita gente foi mandada embora, né? Como lá nos Estados Unidos, as pessoas que não são sindicalizadas. And Rafa, one additional piece. One additional piece would be the airline and travel industry, flight attendants, grounds crews for aircraft mechanics, because it's still not at full capacity for the airline travel, train travel, or bus travel across the U.S. also. O Ray está falando, ele lembrou aqui que um outro setor também que está sendo muito prejudicado é o setor da indústria aérea, né? Das empresas aéreas, comissários, pilotos, mecânicos de avião, também o transporte terrestre, porque como muita gente não está viajando tanto, isso depois do dia 31, esses trabalhadores vão ser diretamente afetados se não voltar, né? E a gente já está aí no dia, né? A gente já está na primeira semana aí de julho, então assim, provavelmente eles vão ser impactados, sim, né? Só para complementar o que eu estava falando, é que o que acontece, esses trabalhadores, lá é muito fácil de você ficar desempregado, onde você não é sindicalizado. Então, os trabalhadores de serviços, né? Os trabalhadores de hotéis e cassinos que não são sindicalizados e não têm uma representação sindical, eles são mandados embora sem direito a nada, né? E aí dependem exclusivamente dessa ajuda aí dos $600. Ok. Deixa eu fazer uma questão aqui. Quando o Sérgio perguntou em relação ao número de desemprego, você até me surpreendeu ao dizer que não há nesse momento um desemprego no setor metalúrgico, de montadoras, autopeças, enfim. Eu pergunto a vocês o seguinte, dá a impressão que eu tenho aqui por essa resposta é que o setor de lazer e serviços parou, mas que a indústria continuou a todo vapor. Hoje, no Brasil, no mundo, o primeiro lugar em contaminação de Covid e em mortes é os Estados Unidos. Hoje, exatamente, 130.140 óbitos nos Estados Unidos, seguido pelo Brasil, que está em segundo lugar, com 60.000
487. Pergunta ao Ray, por favor, se esse número chocante de óbitos nos Estados Unidos é em decorrência de não ter parado as indústrias e dos trabalhadores ficarem expostos nas fábricas, né? Porque eles ficam lá em milhares de trabalhadores, assim como no Brasil. Foi isso que impactou dessa forma para que perdesse o controle da pandemia aí nos Estados Unidos? So Ray, so Jussi was telling about the unemployment among metal workers is low, as you said. So this shows that the industry is like on full steam, like it's like 100% working. And then US has right now 130,000 people died by the COVID-19. It's the first place in the world. Then it's Brazil with like 64,000 people who died. She's asking, do you believe that this number is like rising because of that the industry didn't stop, or it's like spreading among workers from the industry, or do you believe that has another reason? I would believe that it has another reason. I believe this spreading is unknown cases where people have come in contact with others, and now because of the capacity for testing, they have now found out more people were positive than they actually knew. I think the workers are actually safer in some of the workplaces inside of the hospitals and the factories with their social distancing. The number of cases that we've seen are minor cases that happen in those situations where the contact is when that individual leaves the workplace, travels home, if he stops for groceries, if he stops for gas, if he stops to pick up medicine at a drugstore, they have come in contact with someone in those locations, or as restaurants and bars have opened back up, that's where the contact has taken place. And the contact tracing has proven that the situations occurred more in those areas instead of inside of the workplace with the workers amongst each other. There's been more public contact than the actual contact in the workplace. Ok. Olha, o Ray, ele acha que não é que a razão não é a indústria, tá? Não tá provado que eles fazem o traço, né, o rastreamento de contato do Covid nos trabalhadores, e geralmente não é na indústria que ele tem aumentado os casos. Geralmente é em bares, restaurantes, farmácias e supermercados, né? São bem poucos os casos que aumentam dentro de trabalhadores que trabalham na indústria e que realmente são os lugares onde é mais fiscalizado o distanciamento social e o uso de EPI. Inclusive, ele falou dos hospitais, os enfermeiros que a gente representa, que são sindicalizados pela OAW, também são bem controlados nesse sentido, né? Então, ele falou que geralmente o aumento do contágio tem acontecido fora da fábrica, né? Como eu disse, em restaurantes, bares, em outros lugares. Sim. Me diga uma coisa, eu queria fazer uma pergunta para o Rei. Eles ainda consideram que depois dessa primeira onda, poderá ter mais novas ondas de Covid? E qual é que é o temor do trabalhador americano em relação a isso? A população está preocupada com uma nova onda, ou isso já não passa pela cabeça da população americana? E uma outra coisa também que ele falou é que também os Estados Unidos, eles estão testando mais, entendeu? Eles estão testando mais trabalhadores e pessoas no geral. Por isso também tem aumentado os casos assim registrados de Covid também, né? Eles têm mais testes lá. Ray, Buchka would like also to he would like to ask you, do you still consider a new wave of COVID-19 contamination? Are people worried? Are Americans worried about like a second wave or a third wave of contamination, or no? Yes, we're concerned about the season when the normal flu season starts in September. So a September to December time frame for a second wave. If anything, this first wave has taught us that there can be resurgences that take place with it.
And so we're seeing that when you don't continue the social distancing and the other practices, the mask and other things, there's potential for danger and additional exposure. So we're very concerned about what may happen in the normal flu season from September to December. Ok, sim, a gente está bem preocupado porque o que acontece de setembro até dezembro, que é quando começa o outono americano, é a época as pessoas geralmente têm mais gripe, têm mais doença respiratória lá nos Estados Unidos. Então a gente está preocupado e a gente acredita que se a gente não continuar até lá o isolamento social, o distanciamento social e o uso de EPIs, a gente vai sim ser prejudicado por uma segunda onda de infecção de Covid. Okay. As coisas que eu vi ele falar é sobre o teste. Nós aqui no Brasil ainda não temos a prática de testar em massa. Apesar de que alguns testes que têm sido encaminhados e foi comprado pela saúde pública brasileira, principalmente esses testes chineses, geraram uma desconfiança quanto a seus resultados, principalmente os testes rápidos. Os protocolos que nós negociamos dentro das empresas é de que a gente faça o teste no trabalhador somente quando ele tenha alguns sintomas. Hoje, eles têm confiabilidade nos testes que são feitos junto aos trabalhadores e à população quando ela não tem sintoma nenhuma em relação a qualquer um dos sintomas do Covid, porque aqui no Brasil a gente chegou à conclusão que não vale a pena fazer o teste em massa, porque 80% dos testes ou eles dão um falso positivo ou eles dão um falso negativo. Isso acontece também junto aos americanos, ou os testes lá têm mais confiabilidade? So Ray, one interesting that you said is about testing. The more you test, the more you find out that positive cases, and you have more time to put worker like on quarantine and isolate, social isolation. So we here in Brazil, we are not testing a lot. When we do test a lot of workers, like a mass testing, we have some Chinese tests that gives sometimes they gives false positive and false negative, and then we don't trust the test. And the recommendation inside the plants here in Brazil, it's like only when the workers has 2 or 3 symptoms, then they do the test. Are you guys doing a mass test? Do you guys trust the test that you guys do? Same things have happened here. There have been some tests that they've had problems with, and the tests actually, and the testing kits and the testing process has actually gotten better over time. We're doing 2 types of tests here, which is a traditional nasal swab test or throat swab for the COVID. And then also there's been the blood draw for the antibody tests. And that has also been able to be beneficial. It's the response time when the test comes back and making sure that someone who had symptoms is also quarantined or separate from those operations at that point, because if they're still functioning in their normal environment and they're positive, there's more people each day as they're waiting on the test results to come back who then have also been infected with the virus. So there's some challenges. We hope the test gets better. And it's the same thing that we got concerns about with now 3 different world cohorts on potential vaccines. We're not sure, when there's going to be a positive one that comes out of that. It's going to be the same thing as the test. Which one is the right one that we'd like to function with? Ok. A gente está também no mesmo barco, Butch, que o Ray disse. Ele disse assim que muitos testes também não são confiáveis realmente, assim como vocês aí no Brasil. Porém, quando um trabalhador tem realmente os sintomas do Covid, o teste que tem sido mais
confiável é aquele teste do swab, daquele cotonete grande que enfia no nariz, aquele lá dá 100% de certeza. Mas a gente tem feito os exames de sangue e a gente tem feito testes diferentes, de diferentes lugares, diferentes marcas, de diferentes laboratórios. Porque assim como existem três vacinas agora em teste, que vai ser testado, já em estágio avançado, é do mesmo jeito. A gente não sabe qual dessas 3 vacinas vai ser a mais efetiva, vai ser a mais eficaz, né? Então, a gente acredita que a gente tem que continuar testando. Quanto mais a gente testar, mais a gente vai saber. Né? Tá certo. Mas é um desafio. Tá certo. Sim. Sérgio, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, Gilson. Tá. Então, uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente entrevista nossos correspondentes internacionais, como é o caso de vocês hoje, como que funciona o sindicato nos Estados Unidos? Como é que é a base? Como é a política sindical? Para os nossos trabalhadores conhecer também a realidade aí nos Estados Unidos. Okay. So Ray, one of the questions that they always make to all the people that they are interviewing in this program, it's like, how does the union politics works in your country? So how union works best? It's not mandatory to have a union, so the Brazilians in Curitiba, they can understand better how does the union works in the US. So we have, and before we come, and we talked about this before, a matter of fact, in a past organizing effort, in the US, it's not as like in some countries where it is approved by the government to be recognized. US locations, you must have 50% plus one to be recognized in locations. You typically organize and you're certified by the National Labor Relations Board to become official locations. It's not an automatic and it's not a given. And even when those situations happen with the 50% plus one employees, you still must bargain the collective bargaining agreements for each location. So there's some challenges. It's different situation than around the globe as far as how things are for metal workers, service workers, and others with regard to U.S. and this bargaining. All control with the National Labor Relations Board, and the impact of what that may be is still also based on administrations that hold the White House at the time, because the administration has appointments for all of those governing boards. So, então, gente, eu tô falando em inglês aqui. Então, o que acontece? Para você ter uma representação sindical lá nos Estados Unidos, você precisa ter uma eleição, convocar uma eleição, que ela é feita por um órgão federal, que é o NLRB, né? É o National Labor Relations Board, e eles que regulam todas as poucas leis trabalhistas que tem nos Estados Unidos. E depois que você ganha uma eleição, né, 50% mais um dos votos, aí então que você vai sentar na mesa com a empresa ou com um conjunto de empresas ali que você vai representar, para daí sim você negociar um contrato, né? E isso tem um impacto bem grande no salário dos trabalhadores, nos empregos, né? E no poder de voz que os trabalhadores têm. Eu tenho aqui para fechar a minha parte de perguntas, duas juntas. Primeiro, como a sociedade americana, ela sente o sindicato, avalia, eles percebem lá que as pessoas são envolvidas com o sindicato, ou é como em todos os outros lugares, né, uns mais, outros menos. E também, você acabou de falar de poucas leis trabalhistas. Nós aqui no Brasil, nós sofremos o tempo todo, muda de governo, né, federal, e se é um governo de direita ou de esquerda, e mesmo os de esquerdas também, acabam apresentando leis que acabam prejudicando os trabalhadores. Há uma perseguição em relação aos sindicatos no Brasil, nesse momento. Então, eu quero saber se também os sindicatos americanos aí estão expostos a isso, ou, independente de quem está no governo, a Constituição mantém os sindicatos bem protegidos, digamos assim. Mm-hmm. Okay, so Ray, talking about unions and people,
Gilles would like to know how is the engagement of American society with unions? Are Americans pro unions, against unions, or like here in Brazil, some are pro, some are against, or some don't mind about unions? And she also has a second question, which is, are the laws do you have a laws that can be bad for unions? Like, can the Congress approve laws that are not good for unions, or no, the unions are kind of protected by the Constitution or something like that? Because right now here in Brazil, it's more we are going through a bad process, where unions are are losing rights and power. Okay, so I'd say that there is probably similar in some ways to Brazil, where there are pro-union forces in different parts of the country, and there could be anti-union forces that are in the country, because it's not 100%. So you have density pockets in major manufacturing, major urban areas where there's a lot of union representation, where you could be in rural areas of the country and there's no representation in any shape or form of any workers that are in those areas. So you have a mixed piece with regard to where the general public is actually responding with regard to their feelings about the unions. With regard to the contracts and the actual stability of unions, the Congress can make impacts. Most of the U.S. union contracts have a theme or a letter in them that talks about when federal government or state government laws supersede provisions of the contract. And when those happen, those reverse what we've just bargained. There used to be a famous quote from Walter Reuther, and he talked about how the bread box and the ballot box was so important and how it was closely attached, because what could be gained at the bargaining table could be taken away by the stroke of a pen by federal law or federal statute. And also we have the issue of things that are brought before the U.S. Supreme Court, which is another avenue where things also, a Supreme Court ruling could impact a collective bargaining agreement and impact workers. Então, o Ray, ele disse assim que lá nos Estados Unidos também é muito similar com o Brasil. Você tá me ouvindo, Gilson? Bem, Vamos. bem. Tá, ótimo. O que ele disse que é muito similar com o Brasil, essa relação que alguns lugares os trabalhadores e a população é mais pró-sindicatos, de apoio ao sindicato, e outros lugares não. Por exemplo, nos Estados Unidos, os lugares que são muito industrializados e as grandes cidades, os grandes centros urbanos, são mais pró-sindicais. E os lugares mais rurais, mais afastados, cidades menores, já são mais contra o sindicato ou são, digamos assim, neutros, não ligam muito para sindicato, né? Então, os lugares que se industrializaram primeiro são os lugares que são aí os mais pró-sindicais. Então, você pega as grandes cidades, Nova York, Chicago, Los Angeles, Boston, são lugares que sobre a questão política, com a influência do Congresso e do governo nas políticas sindicais, ele disse assim, que existe até uma frase de um ex-presidente bem célebre da OAW, que é o Walter Reuther, que ele dizia que as eleições de fábrica, do sindicato, né, e as eleições do Congresso, as eleições públicas, elas andam lado a lado. Por quê? Tudo que às vezes você consegue num acordo coletivo, se você colocar um político lá para te representar que é contra o trabalhador, ele vai fazer leis, vai colocar na Suprema Corte leis que vão derrubar tudo aquilo que você conseguiu no seu acordo coletivo. Então, por isso é muito importante o trabalhador saber eleger, né, os políticos que são realmente, que vão estar pelos direitos dos trabalhadores e também dos sindicatos, né? Nossa. Uma última pergunta, Rafael. Seria o seguinte, na visão dele, né, a economia americana vai voltar aos patamares do que era antes da pandemia em quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos?
Ray, so Buchka is asking, when do you think the American economy will resume back to what it was before the pandemic? Like in 6 months, in 1 year, in 2 years? Do you have like any guess? Strong economy, maybe in a year, but we lose some businesses in between this time. You see now where efficiencies are, and small shops, whether it's just a sandwich shop, a shoe store. Others now have been financially impacted and they close, and those places may never reopen again. A lot of stronger other parts of the sectors, manufacturing and service sectors and others, maybe with a vaccine in place, maybe we see this in a year, that we can have some stability and return to some sense of a new normal, not where we were before, but a new normal with new targets, new goals, and new objectives. I don't see us returning completely to every sector that was currently open at the beginning of 2020 during 2021. I see new sectors, new differences, more remote working and teleworking than ever existed before. O Ray Curry, ele acredita que a economia americana ela volte ao normal em 1 ano. Então, até a metade de 2021, ele acredita que as coisas estejam como no patamar do começo de 2020, antes da pandemia, tá? Ele falou também que provavelmente algumas fábricas pequenas, fornecedores pequenos da indústria automobilística e também comércio, alguns infelizmente devam fechar. E alguns até reabram depois, mas ele acredita também que vai ter alguns, os pequenos mesmo, às vezes vão fechar e não vão mais reabrir, vai fechar para sempre, né? Porém, ele também disse que em 2021 novos setores deverão surgir, né? Novos mercados de trabalho. E aí ele deu o exemplo das pessoas que estão trabalhando à distância em casa, né? Que fazem home office, e também do teletrabalho, né? As novas formas de teletrabalho que deverão surgir a partir daí. Muito bem. Ok, muito bom. Muito bom. Queria agradecer o Ray e você, viu, Rafael, pela participação. Mandar aí um grande abraço virtual a todos. Esperamos aí, quando a tua internet voltar, a gente dá uma continuidade nesse papo aí, tá? Desculpa, a comunicação do Ray tá melhor do que a sua aqui a nível do Brasil. Mas tá bom, acho que foi produtivo. A gente quer agradecer a todos. Esperamos que a gente possa se reencontrar breve. Sim. Eu também quero agradecer. Já passo a palavra para você, Rafael. Mas eu quero também que você, por favor, agradeça ao Ray pelo seu tempo. Nós sabemos que a sua agenda não é fácil e que foi muito generoso, né, ao participar aqui conosco. E leve o nosso abraço e explique para ele que ele está gravando para uma live aqui no Brasil, que nós estamos utilizando nesse momento de pandemia todas as formas de tecnologia para nos comunicarmos com os trabalhadores. E que nós temos um programa diário com 1 hora e pouco de duração e que tem conteúdos como esse, sabe? Que isso foi uma proposta da executiva do nosso sindicato que começou, fez 2 meses ontem, por exemplo. É um produto novo. Legal. Eu expliquei um pouco para ele antes. Eu vou fazer essa despedida e fechamento. Vou perguntar, vou ver se ele tem alguma pergunta para vocês também. Claro. E obrigado também, Sérgio e Gilson. Acho que foi ótimo participar também. Desculpa aí pela minha internet. Ray, so Sergio and Gilson, thank you very much for your time. 1 hour and 13 minutes here. They thought that was very nice, all the explanation you gave to them, and they are completing 2 months of doing like this kind of like live streaming to workers. They are keeping workers updated every day. They're finding that this is a way to keep workers closer to the union, and now they have a question for they would like to know, do you have any question for them, for the Curitiba Workers Union? I just want to understand more about the precautions inside of the workplace and keeping people safe in the cities. You see the news from Sao Paulo and Curitiba and others.
just understanding how safe the workers are there from the places that we have been before. Ok. O Ray, ele agradeceu também, ele falou que foi muito bom participar, e ele gostaria de entender mais sobre como os trabalhadores estão se protegendo aqui no Brasil, principalmente onde ele teve contato, que foi aí em Curitiba e também em São Paulo. Ele gostaria de saber o que medidas de segurança estão funcionando 100% ou não. Sim, eu queria que o presidente respondesse essa pergunta. Nós estamos adotando também algo muito parecido com aquilo que eu pude entender de que eles negociaram com as empresas, né? A partir do momento que iniciou a pandemia, o sindicato já iniciou uma negociação com as grandes empresas, as principais empresas da categoria, pedindo aí o afastamento dos trabalhadores para uma quarentena, que no primeiro momento foi de 30 dias, depois 60, e quando se começou o retorno para as empresas de determinados trabalhadores, ainda a gente não tem 100%, né, dos trabalhadores retornando, a gente negociou também um protocolo, né, de proteção a esses trabalhadores, que a gente pode perceber que é muito parecido com aquilo que eles adotaram também por aí, lá nos Estados Unidos, que é questão de medir a febre, verificar os sintomas de cada trabalhador, os IPIs e aí por diante, distanciamento, e tem sido uma constante aí em relação a isso. O nosso estado, ele foi um dos estados que evoluiu mais tarde, eu diria, a curva da pandemia, porque a gente tomou uma iniciativa bem mais rápido, mas infelizmente tivemos também o mesmo problema que eles tiveram também, pelo que a gente acompanhou pela imprensa em alguns estados americanos, o relapso de algumas autoridades em não tomar o cuidado com o isolamento social e com a aglomeração. O conforto de não termos tido a mesma incidência de casos em outros estados foi eu acho que foi que prejudicou alguns prefeitos a tomarem algumas medidas e flexibilizaram aí a aglomeração e o retorno ao trabalho de maneira antecipada, sem entender muito bem como é que estava andando as coisas no Paraná. De maneira precoce, a gente diz, né? Então, acho que isso dificultou e hoje o estado do Paraná vive um momento diferente. Nós estamos agora no pico da pandemia, enquanto São Paulo, Minas já estão saindo um pouco disso. Então, nós passamos agora por uma dificuldade maior, porque vamos ter que se manter no isolamento social e continuar negociando com as empresas o afastamento dos trabalhadores. Ok. Obrigado, Butica. So, Ray, the same way like in the US, we here in Brazil, we adopted like a 30 and 60-day quarantine where workers stay at home. They didn't went to work, and but then when they had to return to the plants to resume operations, it's still not 100% of the plants are running, and they are still not like 100% of their capacity. But then we negotiated with company by company, like you guys, we negotiated like the protocols of social distancing and PPEs and what the measures that workers should take to go in and leave the plant. And in the state of Paraná, where Curitiba is located, we had the latest curve of the COVID-19, because at first everybody was at home and doing social isolation, but then because of the pressure from to reopen commerce and business people, some mayors, they kind of relaxed the quarantine, and then people start going again to the streets, restaurants, gym, and then this made our curve like really grow really fast. And then right now we are going to the peak, while other states that had and then we are
we are keeping monitoring the workers, and we are keeping to make sure that they are safe at work while our curve doesn't stabilize and then go down. Okay. Ok. Então nós, Sérgio, vamos nos despedir então? Ok, eu acho que vamos encerrar hoje aqui, Rafael. E agradeço ao Rai novamente, e esperamos aí que a gente retorne de quem sabe daqui a pouco, daqui a uma semana, um mês, para fazer um balanço novamente de como estão as coisas lá nos Estados Unidos e como é que são as coisas aqui no Paraná e no Brasil. Muito bem, muito bem. Também agradeço muito a vocês. Eu tenho certeza que a nossa audiência... desculpe, traduza o Sérgio primeiro, perdão. Não tem problema. So, Ray, Sergio would like to thank you very much for this. Maybe in the future, in 1 or 2 months, we would do another one to just check up on updates or how things are going. He hopes you keep safe, stay safe, and we are willing to do the best for workers. And then Jussi has some other things to say. Okay. Então, a gente está encerrando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Com certeza a nossa audiência vai aproveitar demais, porque informação sempre é muito bem-vindo. E principalmente sabemos das experiências dos trabalhadores em outros lugares do mundo. Eu sempre falo aqui para eles perceberem que as coisas não acontecem só aqui, que ninguém está sozinho, que somos uma grande aldeia e que todos estamos em barcos diferentes, mas no mesmo mar. É só isso. Foi um prazer estar com vocês. Desejo que você fique muito bem aí, Ray, nos Estados Unidos. Agradeço a você, Rafael, pela sua presença, por estar aqui nos ajudando a nos comunicar com o Ray também. E agradeço ao presidente também, com a sua agenda, por estar aqui nos acompanhando nesse encontro extremamente importante. Muito obrigada. Obrigado a todos. Um grande abraço. Ray, thank you very much, Ray, for your time. Hope you keep safe. Was very important, this exchange. We are in different boats, but we are in the same ocean. Yes. So it's very important that we exchange information, and we have this brotherhood with the UAW. So thank you very much for your time again. Thank you very much. Thank you both. I enjoyed the time, and a luta continua. A luta continua. Muito bom. Muito Pelo bom. menos a luta continua e ele está bem por dentro. Yes. Abraço, até mais. Obrigado. The struggle continues. Yes. Okay, bye-bye. Yes. Thank you, Ray. Abraço. Okay, bye-bye. Tchau, tchau, tchau. Ciao.